Oiê, eu sou a Nath aqui da Mavilie Crochê e se você quer aprender o passo a passo desse porta-copos, se inscreve no canal, fica nesse vídeo e me acompanha nas outras redes sociais também, que sempre tem novidades e tutoriais incríveis. Aqui eu vou usar as sobrinhas de fio que eu tenho. Então esse daqui é a cor tâmara, do fio barroco, a cor gramado e eu tenho um restinho também da cor porcelana, que é o que eu vou usar. Todos aqui são fios 100% algodão, mas você pode usar o fio que você tiver aí. Esses aqui são na espessura 6. Vou usar uma agulha de 3,75 milímetros e uma tesoura para a gente fazer os arremates e acabamentos. Vamos iniciar com um anel mágico. Eu posiciono o meu fio entre os dedos, os 2 primeiros dedos, e faço um X com ele. Na parte de trás, eu vou introduzir a minha agulha por baixo do primeiro fio, vou puxar o segundo e vou prender essa laçada trazendo o fio que vem lá do novelo. E é assim que a gente monta um anel mágico. Agora eu vou subir mais 2 correntinhas para poder dar a altura de um ponto alto. Se o seu ponto alto for muito grande, você sobe só 2 correntinhas que está o suficiente. Dentro do anel, vamos precisar de um total de 12 pontos altos. Eu vou colocar mais 11 pontos aqui, porque as nossas 3 correntinhas já faz a vez do nosso primeiro ponto alto. Então, você preenche aí o seu anel com 12 pontos e eu já volto. Pronto, agora com 12 pontos altos dentro do nosso anel, eu vou fechar. É só puxar aquele fiozinho que ficou lá atrás, puxa bem forte. Eu gosto do meu anel bem fechadinho, então eu puxo bem forte. E vou finalizar essa primeira carreira com um ponto baixíssimo na última correntinha que a gente fez. Agora eu vou introduzir a minha agulha no ponto seguinte, de trás para frente, vou puxar essa laçadinha lá para trás. Eu faço isso para a gente conseguir subir uma nova carreira sem marcação. Vai ajeitando os seus pontos, porque crochê é assim, a gente vai ter que ajeitar os pontos durante todo o trabalho, para não ficar emborcado, para não ficar um ponto em cima do outro. Eu vou introduzir a minha agulha no mesmo espaço e vou ficar com 2 laçadinhas. Eu fecho essas duas e eu fiquei com um ponto baixo. Eu subo mais uma correntinha e pronto, fiz um ponto alto fake. Para a segunda carreira, eu vou precisar fazer aumentos por toda a minha volta. Aumentos são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu vou preencher toda a minha circunferência com 2 pontos altos em cada espaço de base. Se antes eu tinha 12 pontos, agora eu vou finalizar a minha volta com 24. Finalizei com 24 pontos e já subi a próxima carreira. Agora, a sequência vai ser o seguinte: um ponto alto e um aumento, ou seja, um ponto sozinho, no ponto seguinte, 2 pontos altos. E a gente vai fazer isso pela volta toda, um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento. Terceira volta finalizada, eu comecei com um ponto alto, então eu terminei com um aumento. E agora, pode cortar esse fio, que a gente vai trocar de cor. Essa minha tesoura aqui tá ruim, mas ainda funciona. E o que eu vou fazer para a gente já ir arrematando esses fios e não ficar muita coisa lá pro final? Vou trazer esse fiozinho aqui, no próximo ponto eu vou puxar ele lá para trás e vou conduzir ele durante as próximas carreiras. Assim não vai ficar um monte de arremate pra gente fazer no final e também esse fio vai ficar bem escondidinho. Agora, na cor tâmara, eu vou fazer um nó inicial. Eu gosto de fazer sem a agulha, como se você estivesse fazendo um nozinho mesmo, mas antes de fechar esse nó, eu seguro ele com a agulha. E agora eu vou dar início na nossa quarta carreira. Introduza a agulha em qualquer ponto da sua base, não tem problema. Você já estava com uma laçadinha na agulha, você vai trazer outra que está vindo lá do novelo e vai fechar com um ponto baixo. Na volta anterior, a gente fez um ponto e um aumento e agora a gente precisa seguir esse padrão de aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. O padrão é daquela base circular, sabe? Só que agora, ao invés de fazer ponto alto, a gente vai fazer ponto baixo. Ah, e não esquece de ir arrematando aqueles fiozinhos que ficam lá atrás para não ficar muita coisa pra gente arrematar no final, tá? É só introduzir a agulha e passar ela por baixo do fiozinho, tá vendo? Então, preencha a sua quarta carreira aí, que eu vou fazer aqui e já volto pra gente dar continuidade. Quarta carreira finalizada, seguindo aquela contagem de aumentos. 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. E já pode cortar esse fiozinho também, que a gente vai trocar de cor de novo. Voltei com a cor porcelana e já prendi ela ali com um ponto baixo. E agora eu vou fazer a volta toda sem aumentos, somente com pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base. Sem segredo essa volta, só colocar um pontinho em cada ponto de base.
Voltei com a minha carreira finalizada e já cortei o fio também, que agora a gente vai trocar de cor de novo. Agora, com o fio gramado, eu já prendi ele aqui no meu trabalho com um ponto alto fake, que é um ponto baixo e uma correntinha. No mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto alto. Vamos fazer agora as folhinhas da nossa tulipa. Agora eu faço 3 correntinhas e no mesmo lugar eu vou colocar 2 pontos altos, mas eu vou fechar eles juntos. Então, eu faço o primeiro, fecho a metade, laço a agulha de novo e vou fazer mais um ponto alto. E agora sim, eu fecho os 2 pontos juntos. E tá aqui a nossa primeira folhinha da nossa tulipa. Fica tão bonitinho, né? Sem fazer correntinha nem nada, eu vou laçar minha agulha, pular 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Faço o primeiro pela metade, laço a agulha, faço o segundo e fecho os 2 juntos. Vai ficando assim, ó. Agora 3 correntinhas e de novo no mesmo lugar, 2 pontos altos fechados juntos. Para quem tá começando agora, pode ter um pouco de dificuldade, mas é só ir com calma que dá certo fechar os 2 pontos juntos, tá? Não tem muito segredo não, é só se atentar para não fechar o primeiro ponto, deixar para fechar o outro junto, tá bom? Vou fazer mais uma vez para vocês pegarem bem direitinho. Sem correntinha, eu laço a minha agulha, pulo 2 pontos de base. No terceiro, vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Agora, 3 correntinhas. E de novo, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos fechados juntos. Esse é o padrão que a gente vai seguir para fazer as nossas folhinhas. Então, vai preenchendo toda a sua carreira desse jeitinho que eu venho mostrar como ficou. Finalizei a minha carreira e ficou desse jeitinho aqui. Agora, sem correntinha, no topo daquele ponto alto fake que a gente começou, tem uma correntinha lá. É nela que eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou cortar esse fio, porque agora a gente vai começar a florir, vamos começar a fazer as nossas tulipinhas. Para as tulipas, eu vou voltar com a cor tâmara, prendi ela ali com um ponto alto fake e dentro desse espaço eu vou colocar mais 5 pontos, um total de 6 pontos altos dentro daquele espaço de 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, colocar mais um aqui, 6 pontos altos. Agora eu tiro a minha agulha e dou uma largada naquela laçadinha, vou introduzir no topo do primeiro ponto, vou trazer aquela laçada para dentro desse primeiro ponto e vou fechar bem forte. Agora, pode subir 3 correntinhas para a gente começar a fazer o acabamento da nossa tulipa. Subiu as 3 correntinhas, introduz a agulha no meio desses pontinhos que a gente acabou de fechar. Pode ficar um pouco apertado, mas dá certo. E fecha com um ponto baixíssimo, segura para não escapar. Mais 3 correntinhas. E, de novo, a gente vai introduzir a agulha no mesmo lugar. Vai ficando apertado, mas dá certo, não tem problema não. É assim mesmo. E fecha com ponto baixíssimo, vai segurando para não escapar. Eita, soltou todos os fios aqui. Mas dá certo. A gente volta e pega tudo de novo. E, por último, mais 3 correntinhas. De novo, a agulha no mesmo buraquinho. E eu fecho com um ponto baixíssimo. E é assim que ficou a nossa primeira tulipinha. Eu faço uma correntinha e naquele espaço onde a gente não fez correntinha na carreira anterior, eu vou prender a nossa tulipa com um ponto baixo. E a nossa tulipinha fica assim, ó, fica um charme. Agora eu vou fazer mais uma vez junto com vocês. Para a próxima tulipinha, eu vou fazer uma correntinha de separação e dentro do espaço eu vou colocar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Tô fazendo bem devagarzinho para vocês verem. 5. E o último ponto, 6º ponto alto dentro do espaço de 3 correntinhas. Tiro a minha agulha, introduzo ela no topo do primeiro ponto e puxo a laçadinha que vem lá do novelo pra gente fechar e formar nossa tulipinha. E para o acabamento da nossa tulipinha, subo 3 correntinhas, introduzo a agulha no meio dos pontos que a gente acabou de fechar
e fecho com um ponto baixíssimo, perdão. De novo, mais 3 correntinhas. De novo a agulha lá no meinho e um ponto baixíssimo para segurar essas correntinhas e pela terceira vez. Então, a gente vai fazer esse processo no topo das nossas tulipinhas 3 vezes, tá? Finalizou com um ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha de separação e prender entre um vezinho e outro com um ponto baixo. E essa é a sequência que a gente vai seguir por toda a volta, dentro desses vezinhos, para que a gente possa florir e fazer as nossas tulipinhas. Faz aí que eu vou fazer aqui e já volto para te mostrar como que a gente finalizou esse trabalho lindo. Vim fechar com vocês a nossa última tulipinha. Prendi ali com ponto baixo, fiz uma correntinha e vai ficar um pouquinho difícil, mas você vai encontrar o topinho do seu primeiro ponto alto e vai fechar nele com um ponto baixíssimo. Agora é só você cortar esse fio. Procurando minha tesoura aqui, corta o fio. A gente vai ter que levar esse fio agora lá pra trás, pra gente conseguir arrematar e não ficar marcação feia na frente, tá? Só procurar um espacinho discreto bem ali do lado de onde saiu o nosso fiozinho e levar ele lá pra trás. Se você quiser aprender a arrematar os seus fios, comenta aqui que eu trago um vídeo bem completinho e bem detalhado só sobre arremate para ficar assim, ó, sem marcação nenhuma de arremate aqui atrás. Se você gostou desse passo a passo, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui pra mim o que você achou. É um porta-copos lindo que você pode vender ou enviar de mimos para sua cliente e aqui em casa, inclusive, eu uso para apoiar o meu abajur. Um beijo, até a próxima!